Investir é uma das ferramentas mais poderosas que existem. Para me tornar o ator que eu desejava ser, eu investi bastante na minha carreira. E quando o assunto é dinheiro, eu sempre procurei investir no lugar certo. Foi assim que eu descobri a Genial, uma plataforma de investimentos com mais de 10 anos de mercado, referência no segmento e o melhor, fácil de usar. Você faz tudo pelo celular de onde estiver. Por isso, invista naquilo que pode mudar o seu futuro. Baixe o app da Genial e abra sua conta de graça. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estão vendo esse programa. Estamos de volta aqui com a Conversa com o Zé Márcio. Hoje tem aqui um grande amigo, um grande companheiro, um grande economista, Armando Castelar, que é professor da Fundação Getúlio Vargas. Tudo bem, Armando? Tudo, Zé. Prazer estar aqui contigo outra vez. Prazer é todo nosso. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos conversar um pouquinho, que esse é um momento bem interessante, né? Que temos eleições aí daqui a 10 dias, então é um momento que tem uma economia que está indo, vindo, se a gente não sabe. Como é que você está vendo aí o cenário para a economia brasileira? Como é que você viu esse ano? Como é que você está vendo para os próximos, para o futuro? Assim, esse ano eu acho que surpreendeu para melhor no final da história, né? Confesso que eu nunca cheguei a ser tão pessimista quanto alguns analistas que estavam vendo queda. Mas achei que o crescimento ia ser baixo, acho que a coisa vai fechar o ano melhor do que a gente imaginava. O impacto aí do fim, entre aspas, da pandemia, eu acho que a normalização de serviços está puxando bastante, o crédito das famílias também cresceu bastante, ajudou a puxar o consumo, e, obviamente, a quantidade de estímulo fiscal que está tendo aí também ajudou bastante, e a inflação, por conta dos cortes de impostos, ICMS em particular, também vai acabar surpreendendo para melhor, mais baixo do que a gente chegou a temer alguns meses atrás, né? Eu acho que o ano que vem vai ser mais complicado, eu acho que, particularmente em termos de atividade, vai ser um ano bem mais complicado. Também não acho que vai chegar a ponto de ter queda, mas vai ser quase nenhum crescimento. Acho que a cena externa, que acho que é o que está fazendo mais preço, até surpreendentemente, do que a eleição, vai se complicar. Eu acho que a gente vai continuar um pouco com essa lenga-lenga dos bancos centrais de ter uma retórica forte, não acompanhada de uma subida de juros suficientemente forte, mas obviamente com juros mais altos do que tem sido, né? Tem subido bastante, você está vendo aí o yield do título de 10 anos do Tesouro aí caminhando para uma faixa de 4,65, hoje já estava em 4,3, muda bastante a cena, né? Então, acho que vai ser um ano de crescimento mais baixo, muita volatilidade. A cena doméstica, o debate é como é que se cumprem as promessas de aumento de gasto numa situação que o fiscal não está tão tranquilo. Eu acho que o exemplo aí do que aconteceu no Reino Unido, onde você quer fazer mágica fiscal num cenário que não é flexível assim, deveria servir de alerta. Então, assim, de novo, acho que não é muito claro como vai bater, mas que vai ser mais desafiante do que foi esse ano, eu acho que sim. Que já foi um ano bastante desafiador, né? Quer dizer, 2022 já foi um ano bastante complicado. Tivemos o fim da pandemia, é verdade, mas tivemos uma guerra, tá certo? Uma guerra no leste europeu, que não é simples, grandes fornecedores de commodities, tá certo? A gente aqui, que desde o começo do ano, estava um pouco mais otimista em relação à economia brasileira, por uma razão simples. Quer dizer, nós realmente achamos que o conjunto de reformas que foi implementado aí nos últimos 6 anos está fazendo diferença, tá certo? Independentemente se foram as melhores reformas que a gente poderia fazer, acho que não foram, mas foram muito boas reformas. Eu acho que em conjunto, né? Quer dizer, quando você pega lá o fim da TJLP, a redução do crédito subsidiado dos bancos públicos, a reforma trabalhista, fim da terceirização, a liberalização da terceirização, autonomia do Banco Central, todos os marcos regulatórios, quer dizer, nossa avaliação era que isso ia começar a fazer efeito em algum momento e provavelmente em 2022. Então, quer dizer, na verdade, desde 2021 que a gente está com esse cenário e por isso a gente está um pouco mais, já estava um pouco mais otimista aí, do desempenho da economia brasileira esse ano. Para o ano que vem,
Então, a primeira coisa importante é que depende de quem ganhar a eleição, de qual vai ser a política econômica. Ele não sabe, na verdade. Nenhum dos dois, no fundo, né? Quer dizer, Aham. o presidente Bolsonaro, você pode dizer, vai ser o mesmo de sempre. Pode ser porque aconteceu agora. O presidente Lula ele tem falado coisas que eu espero que não aconteçam, tá certo? Então, vamos ver o que acontece. Agora, esse negócio do Reino Unido é bem interessante, né? É interessante porque mostra o seguinte: olha, a questão fiscal não é um problema só para os emergentes, também para os desenvolvidos, né? Quer dizer, os investidores reagem sempre que eles acreditam que a situação é próxima da insolvência. E isso é um ponto super importante. Concordo com você. Espero que os candidatos aí, os economistas dos candidatos, olhem isso e aprendam a lição, porque eu acho que seria muito importante. Mas como é que você está vendo o próximo governo independente? Quer dizer, se quiser separar Lula, Bolsonaro e tal, pode ser. Quer dizer, como é que qual é a sua avaliação sobre o próximo governo? Olha, assim, uma grande pergunta. Obviamente, se for um governo do Bolsonaro, eu acho que vai ter mais privatização, eu acho que você vai seguir na linha com concessões, você tem toda a parte de portos, por exemplo, que vai avançar. Então, assim, eu vejo, vamos colocar assim, no micro, mais privatização, mais reformas, eu acho que vai ter apoio no Congresso. A questão tributária seria ótimo, mas eu não, sei lá, o governo não parece que tem a mesma proposta que o Congresso aceita, né? Você vê que a insistência da equipe econômica foi, na verdade, mais CPMF, quer dizer, foi uma coisa que é difícil de entender qual é, de fato, a proposta. No macro, apesar do discurso, eu acho que a tendência de que o primeiro ano de governo se tente segurar a situação fiscal vai prevalecer. Eu acho que eles vão tentar dar uma segurada. É verdade que a inflação ajudou muito no fiscal do governo Bolsonaro. É verdade que teve a reforma da Previdência, a gente até esquece. Foi uma luta tão grande durante tantos anos, a gente já esqueceu. Mas está fazendo muito efeito, né? Mais do que esperado, na verdade. Exatamente. Está entregando o que prometia entregar, né? Até mais. Mas a questão da inflação ajudou muito, né? Certo? Com redução de salário real e assim por diante. Eu não sei exatamente como é que para frente se faria esse processo, tá? Mas eu acho que a tendência é o ano que vem ter uma ênfase em bons resultados fiscais para criar espaço para depois, tá? Agora, vai ter menos crescimento. Isso aí, eu acho que para mim parece inevitável. Até se você segurar o gasto ano que vem, como deveria segurar o gasto ano que vem, seria mais um complicador para fazer a economia dar uma desacelerada. Uma eventual vitória do Lula é um mistério, porque eu acho que as coisas que estão sendo propostas seriam um retrocesso tão grande que eu acho que é difícil explicar. Sem ter nenhuma âncora, a ideia de que você simplesmente... não, eu fui responsável durante uma época do primeiro governo Lula, isso não garante nada, tá certo? Que, na verdade, quem foi responsável foi o Palocci, né? Exatamente, né? E depois mudou radicalmente, né? Eu fui fazer as contas outro dia, durante os 8 anos do Lula, o gasto real, o gasto primário descontado da inflação, cresceu 7,8% ao ano. Praticamente... O segundo mandato foi... Exatamente. Então, assim, cresceu muito o gasto. Que explica por que a taxa de juros era tão alta e assim por diante. Então, se a gente for caminhar novamente para aumentar gasto, e aí o trabalho do Banco Central fica mais complicado, e aí tem que subir juros, com uma dívida que já é alta e que a despesa com juros já vem subindo, eu acho que a chance da gente reviver um processo parecido com o do Reino Unido é grande, certo? Porque é só fazer as contas, o crescimento não vai ser muito grande, a despesa com juros vai subir muito e o primário vai subir, e a promessa de fazer superávit primário não existe, eu acho, tá certo? Foi para o espaço quando você começou a fazer aqueles programas na época do Manteiga como ministro, em que você tirava investimento, você fazia parafiscal com BNDES e assim por diante, tá certo? Então, assim,
Eu acho que seguir com o que está sendo prometido vai ser um desastre. Acho que vão acordar para isso e vão não fazer, tá certo? Agora, se vai fazer via BNDES, como vai fazer, essa é uma boa pergunta. Assim, o espaço não é grande, né? O espaço para fazer o tipo de coisa que o Lula promete e que o PT, particularmente depois que o Palocci saiu, se acostumou a fazer, é muito pequeno. Eu acho que como conciliar as duas coisas, eu não sei como é que vai ser feito. Quer dizer, na verdade, as promessas do ex-presidente Lula são claramente explosivas, do meu ponto de vista, em todos os sentidos, né? Refazer a reforma trabalhista, voltar a não ter âncora fiscal, tá certo? Quer dizer, eu acho que realmente, se caminhar nessa direção, eu particularmente tenho dito que eu acho que pouco provável que eles caminhem nessa direção. Eu espero, quando eu olho para trás, tá certo? Olhando o que aconteceu lá em 2002, 2003, a gente pensar bem, quer dizer, lá no início de 2002, no início da campanha, o presidente Lula escolheu o coordenador de programa de governo dele, ele escolheu o Celso Daniel. O Celso Daniel foi assassinado, ele escolheu o Palocci. Ele escolheu 2 administradores municipais, 2 pessoas que tinham ligação com o setor público, sabia o que era o setor público, como é que administra o setor público, eram 2 cidades importantes do estado de São Paulo, tá certo? O que é uma dívida, o que é um déficit, quais são as consequências de ter dívida e tal. Não escolheu um acadêmico, tá certo? Seja lá de que universidade for, que estava sentadinho lá na sua mesa e que, tá certo, fazendo como se qualquer coisa fosse possível, né? Quer dizer, eu espero que ele siga nessa mesma direção no começo desse mandato, se ele for eleito, que escolha aí um ex-governador do Nordeste, uma coisa assim. Então, eu acho que isso, de uma certa forma, a experiência da pessoa meio que restringe a quantidade de bobagem que ele vai acabar fazendo, né? Quer dizer, eu concordo com você. Eu acho que se caminhar nessa direção que estão as declarações, eu acho que vai ser um desastre. Agora, eu acho que o presidente Lula, o ex-presidente Lula, ele fez uma série de declarações a partir da ideia de que ele já estava eleito, tá certo? E aí ele fez um monte de declarações aí. Agora ele está começando com o aperto aí, o aparente aperto aí nas intenções de voto, nas pesquisas de opinião, ele acho que levou um susto, né? Como é que você está vendo aí o cenário eleitoral? Você acha que realmente está tendo um aperto? Como é que você está vendo esse processo? Acho que sim. Eu acho que está bem definido. Você vê uma margem que diminuiu bastante, né? Não é mais a margem anterior. A subestimação que houve no primeiro turno, eu entendo que dificilmente vai desaparecer totalmente. Então, provavelmente a diferença entre os dois é menor do que as pesquisas sugerem. Então, possivelmente não vai ser um erro na mesma magnitude, uma subestimação na mesma magnitude, mas vai ser razoável. E a dinâmica está muito favorável ao Bolsonaro, né? Então, apesar dele estar atrás, né, um número, sei lá, 3 milhões e meio de votos, ele está numa dinâmica bem mais favorável, né? Um número que me chamou bastante a atenção é como é que a aprovação do governo está subindo, né? Eu me lembro de uma análise, eu acho que da Eurásia, ainda no começo do primeiro turno, que eles diziam que no modelo deles, quando o presidente que estava exercendo tinha 40% ou mais de aprovação, a chance de ser reeleito era muito grande. À época, o Bolsonaro tinha 28, 27, sei lá, estava bem lá atrás, mas agora já está nos 38, subindo, né? Exatamente. Então, beirando os 40%, que é lá, de acordo com o modelo da Eurásia, o patamar a partir do qual a reeleição se torna mais provável. Então, eu acho que está bem aberta. Eu esperava que o ex-presidente Lula indicasse o seu ministro da Fazenda, sei lá, na semana seguinte ao primeiro turno. Acho que teria sido um passo que ajudaria. Eu acho que o debate ideológico vai ser mais no meio ambiente, no social, né, em outras áreas que não necessariamente a economia. Eu acho que ele ganharia indicando alguém que tranquilizasse o centro, e eu acho que não perderia no eleitorado mais cativo, primeiro porque é cativo,
E segundo, porque eu acho que o debate político-eleitoral, para quem não está no centro, está mais em outras coisas que não a economia. Então, me surpreendeu um pouco que ele não o fizesse, que ele não indicasse, seja o governador do Nordeste, seja quem for. E eu concordo contigo, eu acho que ele vai mais, ele certamente não vai colocar um acadêmico, nem vai colocar, na minha visão, um economista tradicional no governo. Vai colocar um De esquerda, né? Não, eu acho que o problema é o seguinte, quer dizer, nomear alguém nessa altura, eu até na minha coluna no Estado de São Paulo, eu fiz esse comentário. Na minha avaliação, quer dizer, ele só nomearia alguém se fosse alguém do PT, tá certo? Para nomear alguém que não fosse do PT, o PT não aceitaria. No fundo, quer dizer, seria um problema grave para ele dentro do PT. Então, ele teria que nomear alguém do PT. Eu acho que esse é que é um ponto importante, tá certo? Nomear alguém que não fosse do PT seria tão assintoso para o Partido dos Trabalhadores, tá certo? Vou usar esse termo, seria tão assintoso que seria como se estivesse declarando que era a última cartada para não perder a eleição, entendeu? Então, estou jogando minha última cartada aqui porque estou próximo de perder, tá certo? Então, eu acho que, nesse sentido, é possível que ele nomeie agora, que está fechando o gap, aumenta, na minha avaliação, aumenta a probabilidade de que ele nomeie alguém fora do PT para exatamente conseguir votos no centro, tá certo? Na medida em que a situação vai se diminuindo. Eu concordo com você, eu acho que a avaliação do governo melhorou muito, muito de janeiro para cá, né? Quer dizer, eu acho que E tem uma coisa importante: a rejeição do ex-presidente Lula também aumentou muito de janeiro para cá. Hoje, o antipetismo é maior do que o antibolsonarismo, coisa que era o oposto há 4 meses atrás, tá certo? O que realmente é impressionante. Eu não sei se tem a ver com a propaganda eleitoral, eu não sei se tem a ver com a campanha em si, tá certo? Eu não sei se tem a ver com a economia, porque a economia melhorou bastante aí nos últimos 2 ou 3 meses, a inflação foi para baixo por causa da queda do ICMS, tá certo? Então, a taxa de desemprego está despencando, eu acho que esse é um ponto super importante, quer dizer, a taxa de desemprego está em níveis bastante baixos, relativamente, para o Brasil. Então, eu não sei se tem tudo isso em conjunto que tem feito com que a avaliação do governo tenha melhorado. Mas, realmente é o que está acontecendo, e eu acho que isso realmente é muito importante aí nesse momento, tá certo? A gente tem ainda 10 dias pela frente, né? Quer dizer, então tem muita coisa para correr, né? Agora, como é que você está vendo aí? Quer dizer, você acha que, bom, independente, quer dizer, uma vez passado esses primeiros anos, eu estou mais preocupado com a situação, quer dizer, como eu acho que no curto prazo a questão, quer dizer, tanto o governo Bolsonaro quanto o governo do Lula vão ser minimamente responsáveis, eu vou chamar assim, tá certo? Com a questão fiscal, eu realmente estou muito preocupado com a questão institucional, com a questão estrutural de longo prazo. Quer dizer, eu acho que o Brasil fez um conjunto muito importante de reformas aí nos últimos 6 anos. Eu acho que a gente veio de uma situação muito ruim lá em 2014, 2015, e na mudança de governo aí as coisas mudaram completamente. Você saiu de uma economia, de uma política econômica de aumento de participação do Estado, de intervenção do Estado na economia, para uma nova política econômica de redução da participação do Estado, tá certo? Você acha que esse processo vai continuar? Ou você acha que, se, por exemplo, o ex-presidente Lula entrar, nós vamos ter aí uma parada nesse processo de reformas ou até algum retrocesso? Olha, eu também me preocupo com essa parte. Eu acho que a gente não vai ver muito progresso. Eu acho que no governo Bolsonaro, eu vou chegar no Lula, obviamente. Eu acho que no governo Bolsonaro, como eu coloquei antes, eu acho que a gente vai continuar vendo reformas pró-mercado no sentido de privatizações, de concessões, mesmo marcos regulatórios que eu acho, como do saneamento, foram bastante importantes, a gente vai ver mais, tá? Mas me preocupa muito o institucional do ponto de vista da briga com o judiciário, com
que eu acho que cria uma insegurança muito grande, porque, inevitavelmente, você cria aquela sensação de que, politicamente, você pode ter uma crise a qualquer momento, e eu acho que isso seria bastante preocupante. Então, me preocupa numa reeleição do Bolsonaro, do ponto de vista não das políticas econômicas, mas do ponto de vista do contexto institucional que a gente vai viver, acho que isso vai atrapalhar. Eu acho que no governo Lula, se o ex-presidente for eleito, eu acho que não vai ter grandes retrocessos, mas vai ter alguns, e acho que a gente vai parar num certo sentido. Então, por exemplo, eu acho que os bancos públicos vão voltar a ser usados, as estatais vão voltar a ser usadas para fazer política econômica, até porque, como não aparecem nas contas, né, particularmente os bancos, te dá uma margem de fazer políticas intervencionistas, estímulos parafiscais, sem a contabilidade pública acusar isso da mesma maneira, né? Eu não acho que vai, por exemplo, se desfazer a reforma trabalhista. Ainda a TJLP, sim, eu acho que eles vão acabar voltando com a TJLP, vão acabar tirando a TLP, vão voltar com subsídios via BNDES, isso aí eu acho que sim, tá? Então, aí eu acho que a gente vai ter um retrocesso. Eu não acho que vai reestatizar, por exemplo, a Eletrobras, nem nada disso, tá? Mas também não vejo nenhuma privatização avançando. Eu acho que concessões, sim, eu acho que você tem espaço. Me preocupa muito, eu vi uma matéria essa semana sobre planos para infraestrutura, em que o Tesouro entraria de garantidor de empréstimos de PPP municipal. Eu falei, nossa, assim, parece uma loucura, né? Total, uma viagem para o passado. Como se dar garantia não fosse nada. Mas eu acho que dá um pouco o gosto de como é que se quer fazer, fazendo de conta que não está fazendo, porque, né, a garantia, teoricamente, não entraria na dívida, tá certo? Contábil. Então, só entra depois que faliu, né? Exatamente, tá certo? E todo mundo sabe que ninguém tem incentivo de pagar se o Tesouro está garantindo, né? Tá certo? Imagina que um governador faz alguma coisa, pega a garantia do Tesouro, vem um outro governador, o cara vai bancar a obra do governador anterior. Sei lá, a gente já tem experiência suficiente para saber que isso não funciona. Se for por aí, vai ser assustador, realmente, tá certo? Esse tipo de esquema que faz de conta que não está assumindo dívida, faz de conta que não está gastando, porque quem gasta é o BNDES, não sei o que e tal. Esse tipo de coisa é assustador. Eu acho que vai ter muita demanda, né? Eu acho que você fez um ponto sobre a indicação do ministro da Fazenda, né, ser do PT. Eu acho que assim, o governo, no fundo, não é um governo, né? É uma salada de governos que ficam lá dentro discutindo, né? Então, eu acho que você vai ter um pedaço do governo Lula que vai ser bastante de querer gastar, de querer fazer reforma, e você vai acabar com uma mistura. Agora, se a mistura vai ser mais para o lado da disciplina ou não, obviamente aí cabe ao presidente conseguir fazer isso, mas que vai ter muita demanda por esse tipo de experimentação, de esquemas mirabolantes, em que você tira certas coisas da contabilidade, coloca, dá garantia, faz, não sei o que e tal. Eu acho que a gente vai ver bastante disso num governo Lula, tá? Bastante demanda, pelo menos, desse tipo de coisa, e vai ficar discutindo, e vai vir debate, e ninguém sabe até a coisa acontecer, o tamanho que vai ter. Então, assim, me preocupa, assim, eu acho que não vamos ter mais reformas na direção correta, vamos ter algum retrocesso e vamos ter muita inovação aí, muita criatividade preocupante, tentando escapar, fazendo de conta que não está fazendo quando está fazendo. Eu concordo inteiramente com você. Essa também é uma preocupação minha. Mas agora eu quero voltar um pouquinho a uma coisa que você falou aí, que não é nossa especialidade, mas como cidadãos a gente está, eu pelo menos estou super preocupado, que é essa questão do conflito entre o executivo e o judiciário no caso de uma reeleição do presidente Bolsonaro, né? Quer dizer, a gente tem uma situação, na minha avaliação pelo menos, extremamente delicada. Nós estamos vivendo uma situação extremamente delicada dos dois lados, tá certo? Quer dizer, eu acho que você tem um conflito que tem sido
incentivado, por um lado, pelo presidente Bolsonaro, primeiro com a questão das urnas eletrônicas, com o questionamento do resultado eleitoral, e, por outro lado, eu acho que a justiça está, o judiciário está começando a extrapolar nos seus poderes, tá certo? Quer dizer, o que aconteceu essa semana com o negócio, com a proibição de uma emissora de televisão de falar determinados assuntos, quer dizer, isso, na minha cabeça, é censura prévia, tá certo? Quer dizer, o início do fim da democracia, tá certo? Porque eu acho que liberdade de opinião é fundamental numa democracia. Eu acho que houve um exagero muito importante. Eu estou preocupado com a evolução desse processo. Eu acho que esse é um processo que você não consegue segurar, né? Quer dizer, parece que você não está conseguindo, os dois lados estão se intensificando o conflito, né? Quer dizer, como é que você vê isso? Você já pensou nisso? Como é que você vê esse processo? Assim, um pouco como você disse, não é a praia da gente, né? Mas mais como cidadão do que como analista. Olha, assim, eu acho que existe um processo no Brasil já há bastante tempo de levar conflito político para o judiciário, particularmente para os tribunais superiores, particularmente para o STF, né? Então, a gente vê isso crescentemente. Eu acho que o STF também, já há algum tempo, aceitou esse papel e começou a surfar nesse papel, às vezes com pautas que, na minha leitura, fica um pouco claro em que medida você está legislando, em que medida você está efetivamente interpretando a legislação. De novo, não sou um especialista, não sou formado em direito nem nada, mas como cidadão, às vezes, fica um pouco essa questão. Então, você vem num processo de tornar o STF cada vez mais um ator político há alguns tempos. Agora, eu concordo contigo, de repente, o presidente Bolsonaro partiu para a briga e o outro lado também, certo? Então, eu não acho que é o papel, não é ideal para uma democracia que os poderes estejam brigando entre si, particularmente que o judiciário esteja tão politizado, não é politizado, que ele esteja exercendo um papel político no debate político de tanta proeminência como ele está exercendo, tá certo? E nesse sentido, a tendência, no caso de uma reeleição, assim, você vê que o próprio Congresso também está entrando nessa briga, tá certo? Então, você vai ter um Congresso, no caso de uma reeleição, mais alinhado com o presidente nesse processo e com pautas como impedimento de ministros do Supremo, como alteração do número de ministros. Quer dizer, eu acho que essa pauta aí vai pintar, tá certo? Eu acho que até por conveniência política, vamos colocar dessa forma, porque você também não tem muito como entregar com grandes desempenhos na economia, com um mundo que vai estar em dificuldades e assim por diante. Eu acho que ocupa um espaço bastante grande. Eu me preocupo, eu acho que não é, como eu disse antes, não é o ideal para você ter uma economia que funciona bem, e também não acho que é ideal do ponto de vista de uma democracia, né? Não acho que é um bom sinal esse ponto. Eu me preocupo, eu acho que assim, está se partindo para a briga. De novo, não é minha área, então também posso estar falando besteira, mas você viu também processos em que o próprio judiciário investiga e julga, né? Que é uma coisa que também não faz muito sentido. Exatamente. Do ponto de vista do funcionamento do que a gente aprendeu, que é o jeito como funciona a democracia, né? Quem julga não pode estar investigando, porque senão não tem isenção para... E não pode ser o condenado, né? Exatamente. Tá certo. Então, se você investiga, acha que é culpado, e aí você vai julgar se o cara é culpado ou não, fica uma coisa meio estranha, né? Tá certo? Está acontecendo. Então, acho que a gente deveria talvez ter mais debate sobre isso. Não sei, mas é tão acirrado, por outro lado, o debate emocionalmente, politicamente, que fica tão difícil, né? Você ter uma discussão mais fria sobre isso, né? Não sei exatamente como é que ele vai fazer, não. E tem um outro elemento que me preocupa, que é, conforme essa politização do Supremo se tornou mais importante, a indicação de juízes, de ministros, se tornou politicamente muito importante, porque
quer indicar alguém que está alinhado com você. Você não está mais indicando alguém que vai interpretar a lei, que vai interpretar a Constituição, você vai indicar alguém que está politicamente alinhado com você. Então, você começa a ter um processo de indicação para ministro do Supremo que cada vez vai ter um grande incentivo a ter esse elemento de politização como um dos critérios para a seleção dos ministros. Quer dizer, ou seja, vai uma tendência de cada vez mais politização, porque, como se torna um órgão, um ator político, você quer estar presente nesse ator político, tá certo? Isso aí é um incentivo claro que você tem. Então, a tendência não é que a coisa se resolva, a tendência é que a coisa se agrave, é um pouco como eu vejo isso. Eu concordo, eu acho que na verdade isso começou lá atrás, né? Quer dizer, a indicação do Fachin já é um pouco nessa linha, que era uma pessoa envolvida politicamente, tá certo? E depois, quer dizer, só para não falar que é só de um lado, e depois o terrivelmente evangélico, é mais ou menos na mesma linha, quer dizer, você está simplesmente tornando o Supremo um órgão político e não um órgão de justiça. E isso é um problema, obviamente, tá certo? Uma coisa que aconteceu nessa eleição e que realmente eu acho que surpreendeu muita gente foi o fato de que o Bolsonaro conseguiu eleger uma quantidade enorme de apoiadores na Câmara e no Senado, né? Quer dizer, é importante chamar a atenção que em 2018 também aconteceu isso, mas eu acho que o perfil era completamente diferente. Lá em 2018, o Bolsonaro trouxe uma série de deputados, senadores e governadores, mas em grande parte eram cacarecos, né? Quer dizer, pessoas que não tinham muita ligação com o Bolsonaro, que no último momento apoiaram o Bolsonaro e acabaram vindo juntos. Enquanto que, nesta eleição, as pessoas, os apoiadores do Bolsonaro, são apoiadores de verdade, né? Ou foram ex-ministros, apoiaram durante todo o período do primeiro mandato, tá certo? Você acha que você está criando uma espécie de um movimento bolsonarista, ou você acha que é assim mesmo, faz parte aí do jogo? Bom, isso é uma Novamente, ótima pergunta. não é a nossa seara, mas aqui a conversa, como eu já te falei, é uma conversa... Claro, não. É válido, é super legal ser estimulado a pensar fora do conforto. Olha, assim, de novo, eu acho que o que foi impressionante nesse primeiro turno foi a quantidade de surpresas, todas na mesma direção, né? Então, o Congresso surpreendeu, os resultados para governador surpreenderam, né? Você vê, São Paulo surpreendeu, Rio surpreendeu, Minas surpreendeu, Minas pela eleição do primeiro turno, que não estava indicado. Rio Grande do Sul surpreendeu. Surpreendeu, tá certo? Então, assim, houve uma coisa consistente toda na direção de uma votação maior no Bolsonaro, dos apoiadores do presidente. Será que isso é episódico, né? Porque 2018 tinha essa cara, né, de ser uma coisa pontual, né? Eu acho, inclusive, que se foi para essa eleição com essa ideia que a gente não repetiria 2018, que 2018 foi muito Lava-Jato, muito antipetismo em volta do momento da Lava-Jato. Eu acho que tem uma parte estrutural. Claramente, a questão evangélica, eu acho que é estrutural, né? A gente sabe que a população evangélica do país está crescendo, a proporção da população que segue a religião evangélica está crescendo. Há, aparentemente, uma identificação grande de parte do eleitorado com a religião, né? Então, isso claramente é uma coisa... mais estrutural. Eu acho que a gente também descobriu que tem uma proporção de direita maior na população brasileira do que a gente... Assim, que eu acho que obviamente estava lá, ninguém nasceu e votou nos últimos 4 anos, né? Então, era uma população que já estava lá. Eu acho que ela assumiu mais essa personalidade, ela se entendeu, é quase que uma introspecção e um entendimento. Então, o que o Bolsonaro fez, eu acho, foi criar uma narrativa com a qual essa parte da população se identificou e está confortável com ela, tá certo? Você vê, acaba que o eleitor do Bolsonaro normalmente bota a camisa da seleção brasileira, bota a bandeira do Brasil na janela, isso a gente não via, não tinha essa coisa antes. Então, de novo, assim, eu acho que o que é interessante é isso, o Bolsonaro criou uma narrativa com a qual uma parte da população se identifica, e eu acho que isso também é estrutural, tá certo?
Agora, tem um elemento, que talvez seja 1/3 dos eleitores, que aí é mais pontual. Eu acho que é o cara que não tem muita ideia de quem ele vai votar e aí, na hora H, ele mais ou menos segue a propaganda que ele vê, as pessoas que estão em volta dele. Isso pode mudar, tá certo? Então, eu não acho necessariamente que você vai ter metade da população exatamente nessa situação, tá? Então, de novo. Mas eu acho que tem um elemento grande, que é... Eu acho que não chega a ser uma identificação pessoal tão forte, mas é uma identificação ideológica bastante forte, bastante forte. Isso aí eu acho que mudou na cena brasileira. Sobre o Congresso, eu acho que tem uma questão que é importante, né? A gente já mencionou que, se o presidente Bolsonaro for reeleito, isso, eu acho que o Congresso vai ser um aliado na briga com o Judiciário, tá? Então, eu acho que isso vai ser um elemento importante. Agora, se o presidente Lula for eleito, essa é uma grande pergunta, né? Como é que ele vai administrar essa coalizão? A gente sabe que durante a própria presidência do PT, né? Você deve estar lembrado quando o presidente Lula ganhou a eleição em 2002, virou presidente em 2003, né? Que uma das discussões exatamente é como é que ia formar a maioria do Congresso, e isso, né? Traz um MDB para o governo, acabou trazendo, né? Tá certo? Como o presidente Lula, se for eleito, vai conseguir fazer uma coalizão no Congresso, esse também, para mim, é uma grande pergunta. Eu acho que vai ter um trabalho bastante difícil. A autonomia do Congresso é muito maior do que era 20 anos atrás, tem muito mais poder sobre o orçamento do que tinha naquela época, o que dava mais facilidade na época de montar uma coalizão. Então, assim, a gente discutiu muito aqui como é que vai fazer para fazer o desenho da política econômica. Eu acho que também desafiante vai ser como é que vai fazer o desenho para ter uma coalizão no Congresso, com um Congresso com o perfil como foi eleito, e como você colocou, no Senado e na Câmara, uma parcela relevante de pessoas, aí sim, com uma identificação com o Bolsonaro muito grande, né? De ex-ministros, de pessoas com uma linha bolsonarista, aí sim, claramente, muito forte. Ou seja, já tem se o ex-presidente Lula for eleito, já tem garantia de uma oposição muito ativa no Congresso, tá? Mas, e aí, como faz para fazer maioria? Eu não sei, essa é uma boa pergunta. Eu acho que vai haver uma tentativa de reganhar controle do Executivo sobre o orçamento, mas eu não sei se o Congresso vai deixar. Logo no começo vai ter eleição para presidente da Câmara e presidente do Senado, que vai ser uma briga não trivial. Esse vai ser um desafio grande que pode também acabar influindo no tipo de política econômica que acontece num eventual governo Lula. Quer dizer, lá no primeiro mandato do ex-presidente Lula, tivemos o mensalão, né? O presidente Lula usou o mensalão para conseguir apoio no Congresso. Acho que isso é pouco provável que você consiga novamente agora. Agora você tem uma coisa chamada orçamento secreto, que, na verdade, é uma forma do próprio Congresso se apropriar do orçamento, né? Quer dizer, não precisar do governo fazer a transferência de recursos. Acho que esse é um ponto importante. E uma coisa que tem me preocupado muito, tá certo? Uma coisa que é me preocupado, quer dizer, uma coisa que é nova, pelo menos na minha avaliação, é a capacidade de mobilização popular que o presidente Bolsonaro tem. Me impressiona muito a capacidade que o presidente tem de colocar milhares de pessoas na rua com sem grandes esforços, né? Quer dizer, 7 de setembro foi muito impressionante, tá certo? Tanto o ano passado quanto esse ano, não é? Quer dizer, repetiu, né? Quer dizer, é realmente muito impressionante. Uma pergunta que eu tenho me feito, assim, no caso do ex-presidente Lula se eleger, o presidente Bolsonaro vai manter esta capacidade de mobilização e vai utilizá-la como oposição ao governo, ou você acha que isso vai passar com a saída do presidente Bolsonaro do governo? Assim, esse era um tema que eu também pensava bastante, até diminuir um pouco, mas não porque eu acho que tem assumido. Assim, o país está dividido no meio. É isso que as pesquisas mostram, tá? Então, quem quer que ganhe, né? Você mencionou isso antes, né? Que a rejeição do ex-presidente Lula subiu muito. O presidente Bolsonaro era grande, continuou grande. Basicamente, metade do eleitorado rejeita o presidente Bolsonaro e quase metade rejeita o ex-presidente Lula. Se você passou 6 meses, 9 meses de governo, a economia está meio mal, o desemprego voltou a aumentar,
vai ter o fora Lula ou fora Bolsonaro na rua, na minha leitura, quase certamente. Tá certo? Então, eu acho que no próximo quadriênio, a menos de algum super ciclo de commodities que ajude muito a economia brasileira, a chance de você viver novamente tentativa de impeachment, de ver manifestação na rua é muito grande. Eu acho que sim, eu acho que o presidente Bolsonaro, deixando o governo, vai ter uma capacidade de mobilização grande. E, de novo, mesmo que não seja ele, eu acho que esse eleitor continua mobilizado. Pode ser um outro movimento, pode ser chamado por outras coisas. Eu acho que a gente vai ver, sim. A mesma coisa, acho que se o presidente Bolsonaro for reeleito, passou 9 meses, você vai ver o pessoal que hoje apoia o ex-presidente Lula na rua pedindo fora Bolsonaro. Tá certo? Eu acho que a tendência que você vá por aí é muito grande, de novo, a menos de alguma política econômica muito bem feita e que efetivamente. Acho que o Brasil tem chance de, se fizer a coisa certa, de ter um desempenho bom e a economia continuar se recuperando, tá certo? Mas se não acontecer, você tem a chance de um aumento de instabilidade política muito grande, porque a polarização não vai desaparecer, né? Assim, as pessoas, assim, você deve estar vivendo isso, assim, você em grupo. Eu outro dia recebi uma coisa de um grupo de WhatsApp que dizia que após a eleição, o encontro de família vai passar a ser chamado de audiência de reconciliação, porque é isso, cara, você não pode nem citar política com amigo, com família, porque a chance de virar uma briga é grande. Você não viu lá em Santa Catarina o cara que matou o amigo que morava lá com ele, cara? Assim, isso não vai desaparecer. Eu acho que vai ser essas emoções vão continuar lá. Você vai, espero eu, baixar a pressão um pouquinho, porque não vai ter tanta propaganda, mas a energia latente, a emoção latente vai continuar lá. Então, a chance de você ter mobilização de fora um ou fora outro, na minha leitura, é bastante grande. Eu não sei se você viu a apresentação do Fernando Schuller na Caia das Garças dessa semana. Não, perdi. Muito interessante, super interessante. O ponto dele é um ponto que é interessante. Ele compara a situação atual com a situação quando Gutenberg inventou a prensa, tá certo? Que o ponto dele é o seguinte, que você diminuiu muito lá no século XIV, né? Você teve uma enorme redução no custo de se comunicar. Tá certo? Então, quer dizer, com a prensa. E essa redução gerou uma mudança, uma revolução na sociedade. O que está acontecendo agora é basicamente a mesma coisa. O custo de comunicação caiu a zero com a internet. Então, as pessoas estão sempre se comunicando. Antes, você falava uma coisa, demorava para chegar lá na frente, demorava para ter a reação. Hoje, não. Hoje, a reação acontece imediatamente depois que você fala. Tá certo? E a internet, segundo ele, que eu acho que é um outro ponto importante, a internet, na verdade, é uma máquina que não esquece. Não tem esquecimento. Está sempre lá. Então, qualquer coisa que você fala está gravado lá na internet. E isso é impossível conviver com as pessoas se as pessoas não esquecerem, tá certo? Então, ele tem um ponto super interessante que eu acho que vale a pena pensar um pouco sobre isso. Bom, Armando, foi excelente a conversa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito bom mesmo. Já tem aqui um tempo suficiente. Não quero te cansar, te tomar muito seu tempo. Muito obrigado. Um grande prazer te ver aí novamente. Igual, Zé. Muito obrigado pelo convite, pelo papo. Excelente e a gente se vê por aí. Muito obrigado a todos e até a próxima. Quer aprender a investir assim como eu aprendi? Clique aqui e se inscreva no canal da Genial Investimentos no YouTube. Você terá acesso a conteúdos exclusivos e diários com o melhor do mercado financeiro. Siga a gente por lá.